A paz do Senhor, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje falaremos sobre avivamento ou apostasia, fim dos tempos. O que acontecerá no fim dos tempos? Os tempos finais será marcado por apostasia ou avivamento? Assista esse vídeo até o final. E se você não é um inscrito em nosso canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Curta também a nossa página no Facebook, o link está na descrição. A palavra do Senhor nos fala que nos últimos tempos haveria uma apostasia, um abandono deliberado da fé, onde as pessoas abandonariam o cristianismo e a sua fé, mas também fala sobre um tempo de avivamento, um tempo em que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Isso está profetizado na palavra do Senhor e vamos falar sobre esses dois eventos agora neste vídeo. É importante que você assista esse vídeo até o final para entender a cronologia dos fatos. Vamos começar com 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, que diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. A Bíblia está falando aqui sobre a apostasia, uma decadência espiritual e moral nos últimos tempos. A apostasia significa abandono da fé. A Bíblia exorta que nos últimos dias a apostasia cresceria no meio do povo cristão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, avisa que a apostasia é um sinal dos últimos dias. A apostasia é liderada pelos falsos mestres e pessoas que pregam fábulas e alegorias antibíblicas. Timóteo também fala sobre a apostasia em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Falsos profetas e falsos mestres estão profetizados nos últimos tempos como apostasia, um ensinamento antibíblico que tem tornado pessoas frias e sem amor. Por isso o Senhor Jesus falou sobre o esfriamento do amor em Mateus capítulo 24, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O Senhor Jesus também faz uma pergunta para os últimos tempos: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Já no livro do Apocalipse, o Senhor estava falando com a igreja de Laodiceia, que é uma das igrejas dos últimos tempos, que a igreja não era fria nem quente. Isso significa que era uma igreja apóstata, mas que ainda tinha uma chance de arrependimento. Todos esses períodos citados aqui na Bíblia são períodos de apostasia, um tempo em que a igreja estaria abandonando a fé, e esse tempo diz respeito aos últimos dias, um tempo difícil. Mas basta olharmos com atenção para os versículos citados que veremos que nem todos se apostatarão da fé. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriará, não de todos. A Bíblia também fala que muitos darão ouvidos a espíritos enganadores, mas nem todos darão ouvidos. Por isso, o período final ou os últimos dias, os tempos que antecedem a vinda de Cristo, serão marcados pelo avivamento e pela apostasia. O avivamento será para aqueles que não abandonarem a sua fé. Em Tiago capítulo 5, versículo 7 diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, e eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. O fruto da terra que o lavrador espera é a igreja. O lavrador é o Pai, porque Cristo disse: Eu sou a videira e meu Pai é o lavrador. O lavrador espera pacientemente as chuvas de outono e chuvas de primavera. Tiago nos fala aqui neste versículo sobre chuvas temporãs e chuvas serôdias, que eram as chuvas de primavera e chuvas de outono. Tiago também estava falando sobre tempo de plantio e tempo de colheita. Nos tempos de plantio de Israel, as chuvas temporãs aconteciam no início do plantio da estação de outono para o plantio das sementes. Essa era chamada a chuva temporã, que acontecia no início do plantio. Já a chuva serôdia chegava no final do plantio, quando já estava dando fruto e estava quase pronto para a colheita. Chegava as chuvas serôdias para dar uma produção extra para a colheita e preparar os frutos. A chuva serôdia chegava no período da primavera e era as últimas chuvas no final da colheita. Essas duas chuvas têm uma simbologia e um significado muito interessante. Quando Tiago fala sobre chuvas de primavera e chuvas de outono, ele estava se referindo ao livro de Joel, que também cita a chuva temporã e a chuva serôdia.
Todos eles apontam para um avivamento no início e no final dos tempos. Se você ler atentamente o livro do profeta Joel no capítulo 2, ele anuncia a vinda do Senhor. Joel chama o povo ao arrependimento. Ele disse: toquem as trombetas, rasguem as suas vestes e não o coração. Arrependei-vos. Joel começa a anunciar a vinda do nosso Salvador. E quando Joel chama o povo ao arrependimento, ele também fala sobre um avivamento inicial e um avivamento final. Um avivamento que haveria nos últimos tempos e que também houve no início. Em Joel capítulo 2, versículo 23 diz assim: E vós, filhas de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva do primeiro mês, a chuva temporã e a serôdia. Chuva temporã, um avivamento que houve no início do plantio, e veio no dia de Pentecostes, quando todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E nesse dia todos foram cheios do Espírito Santo. Essa foi a chuva temporã no início do plantio. Já a chuva serôdia está para acontecer. A chuva serôdia é um avivamento final, um avivamento dos últimos tempos. O profeta Joel, em Joel capítulo 2, versículo 28, falou sobre um avivamento final. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel está falando aqui sobre um avivamento final, um avivamento dos últimos tempos. Ele fala que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes do dia do Senhor, exatamente como Cristo disse que haveria. Quando ele viesse, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo nas nuvens com poder e grande glória. Então, no final dos tempos haverá a apostasia, mas também haverá um grande avivamento para aqueles que não abandonarem a sua fé. Chegamos ao final de mais um vídeo, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o like e se inscrever. Fique com Deus e até a próxima.